Eu enterrei o corpo do meu marido no jardim da nossa casa em Alfama, sob o limoeiro que plantámos juntos no dia do nosso casamento. Não foi um assassinato impulsivo, mas uma cirurgia precisa, executada com as minhas próprias mãos trêmulas e uma faca de cozinha afiada como as verdades que ele nunca me disse. 8 anos depois, quando o sino da sé de Lisboa badalou à meia-noite, ele bateu à porta, vivo, inteiro, e com o diabo nos olhos, exigindo saber por que raio eu o traíra com o nosso melhor amigo. Aquele cheiro de mar e sardinha frita ainda pairava no ar úmido da noite, misturado com o perfume das jasmins que trepavam pelas treliças da nossa rua estreita. Eu estava na cozinha, a lavar os pratos do jantar solitário, um copo de vinho tinto de Adão, meio vazio, e um prato de bacalhau à brás que eu mal tocara. O relógio na parede, aquele antigo cuco que o meu avô me dera, marcava as 11h59. Então, o bater na porta, 3 pancadas firmes, como se o mundo inteiro soubesse que eu as esperava, mas nunca acreditara que viriam. Abri a porta devagar, o coração a martelar como o fado que ecoava de uma taberna próxima. Lá estava ele, João, o meu João, com o cabelo grisalho agora, as rugas cavadas como sulcos de um arado no Douro, mas os mesmos olhos castanhos, aqueles que outrora me derretiam como manteiga ao sol de Évora. Vestia um casaco poído, cheirava a tabaco e a viagens longas, talvez Espanha, talvez mais longe, onde os homens fogem para se reinventarem. Inês, disse ele, a voz rouca como o vento no Tejo, preciso de respostas. Onde está o nosso filho? E quem diabo é o homem que vi na janela da nossa casa esta tarde? Eu ri, um riso seco, amargo como o azeite virgem que usava para temperar as minhas vinganças. O nosso filho. Tomás tinha 8 anos quando ele desaparecera, e agora, aos 16, chamava pai ao outro, ao Miguel, o amigo de João que me abraçara nas noites em que o luto me sufocava como a neblina do Atlântico. Mas João não sabia. Como poderia? Eu enterrara não o corpo dele, mas a memória dele, pedaço a pedaço, ao longo daqueles anos. E agora, ele regressava, como um fantasma saído das profundezas do oceano, para reclamar o que eu reconstruíra das cinzas. A memória daquele dia, o dia em que João desapareceu, ainda me assombra como as gaivotas que circulam sobre a Torre de Belém, gritando segredos que ninguém quer ouvir. Era uma noite de verão em Lisboa, quente e pegajosa, com o ar carregado do cheiro de castanhas assadas e do riso distante dos turistas na Praça do Comércio. Havíamos discutido, como sempre, sobre as pequenas coisas que corroem um casamento como o sal corrói o ferro, as contas que se acumulavam, o meu sonho de abrir uma pequena livraria na Baixa, e a dele de partir para o Brasil atrás de um emprego que mudaria tudo. Tu ficas aqui com o Tomás, dissera ele, e eu volto rico, Inês. Prometo. Mas as promessas dele eram como o vinho do Alentejo, doces no início, mas azedas no final. Eu acordara de madrugada, o lado da cama dele frio como o mármore das igrejas de Mafra. A porta da frente escancarada, os sapatos dele no hall, mas o casaco desaparecido. Procurei por toda a casa, a sala com os azulejos pintados à mão que herdáramos da avó dele, a cozinha onde cozinhávamos juntos os domingos de caldeirada, o quarto do Tomás com os brinquedos espalhados como minas de um campo de batalha infantil. Nada. Só uma nota rabiscada no bloco da geladeira: não esperes por mim. É melhor assim. O meu coração parou, ou assim pensei na altura. Liguei para a polícia, para os amigos, para a família dele em Coimbra. Ele deve ter precisado de ar, disseram. Mas eu sabia melhor. João era um homem de silêncios profundos, daqueles que engolem segredos como o Tejo engole os navios afundados. Os dias transformaram-se em semanas, as semanas em meses. Lisboa, com as suas 7 colinas e os seus elétricos rangentes, tornou-se uma prisão de memórias. Eu levava o Tomás à escola em Alcântara, contava-lhe histórias de heróis que voltavam sempre para casa, mas à noite, sozinha, bebia gin tónico no balcão de um bar em Barro Alto, perguntando-me se ele estaria morto num acidente na autoestrada para o Porto, ou se simplesmente me abandonara por outra, uma mulher com curvas mais suaves que as minhas, pós-gravidez. O Miguel apareceu nessa altura, como um bálsamo inesperado. Era o melhor amigo de João desde a faculdade em Lisboa, um arquiteto alto e magro, com olhos verdes como as vinhas do Douro e um sorriso que desarmava as minhas defesas. Deixa-me ajudar, dissera ele, trazendo caixas de livros para organizar a casa, cozinhando arroz de marisco que cheirava à casa da mãe dele em Setúbal. Não foi amor à primeira vista, mas uma necessidade crua, como a sede num dia de calor em Faro. Uma noite, após o Tomás adormecer, o Miguel ficou. Bebemos vinho verde gelado na varanda,
olhando as luzes da ponte 25 de Abril piscarem como estrelas caídas. Ele não te merecia, Inês, murmurou ele, e as palavras dele foram estupim. Caímos na cama como folhas de outono, os corpos entrelaçados num emaranhado de dor e desejo. Depois, veio a culpa, uma faca rombuda no estômago, mas também a liberdade. Eu era viúva sem corpo, abandonada sem adeus, e o mundo não esperava por fantasmas. Construí uma vida nova, tijolo a tijolo. Abri a livraria, Páginas do Tejo, num prédio antigo na Rua Augusta, com prateleiras de madeira escura cheias de romances portugueses, Essa de Queiroz, José Saramago, Sofia de Melo-Brainer. O Miguel tornou-se o pilar, casámo-nos numa cerimónia simples em Sintra, sob as névoas dos palácios, com o Tomás a levar as alianças num travesseiro bordado pela avó. Ele adotou o miúdo, deu-lhe o apelido Fernandes, e juntos plantámos um jardim na casa de Alfama, rosas vermelhas para o amor, alecrim para a memória. Mas o limoeiro. O limoeiro era sagrado. Plantáramos-no com as nossas mãos, João e eu, rindo enquanto a terra se colava aos dedos. Era o único pedaço dele que eu deixara ficar. 8 anos passaram como o Douro em cheia, rápidos, inexoráveis. O Tomás cresceu alto e pensativo, apaixonado por futebol e pela guitarra, sonhando em ser músico como os fadistas de Alfama. O Miguel prosperou, projetando edifícios modernos que se erguiam contra o céu de Lisboa como desafios ao passado. E eu? Eu aprendi a sorrir de novo, a dançar num casamento em Cascais, a fazer amor sem sombras no quarto. Mas as noites eram traiçoeiras. Sonhava com o João, não o homem real, mas o fantasma que eu criara, alto, forte, com o cheiro de colónia barata e mãos calejadas de trabalhar na construção. Acordava suada, o peito apertado, e ia ao jardim fumar um cigarro, olhando o limoeiro como se ele pudesse sussurrar segredos. Foi numa dessas noites que o sino da sé badalou, e a porta rangeu. Eu não o reconheci de imediato, o tempo esculpira-o como um oleiro cruel, mas os olhos. Aqueles olhos eram inconfundíveis. João, sussurrei, a voz falhando como uma corda de viola partida. Ele entrou sem ser convidado, o casaco pingando chuva fina do Atlântico, e sentou-se à mesa da cozinha como se os anos não tivessem passado. Onde está o Tomás? E quem é aquele homem no teu colar? O Miguel. Diga-me, Inês, como é que explicas isso? A raiva dele era um vinho envelhecido, forte e acre, e eu senti o pavor misturar-se com uma excitação doentia. Ele regressara. Mas por que agora? E o que eu faria com o corpo que nunca enterrara, o dele, vivo e a sangrar exigências? Ele não me deixou tempo para mentiras. Enquanto eu preparava um café forte, daqueles coados na cafeteira velha que ainda usávamos, João andava de um lado para o outro na cozinha, o espaço ciclando no chão de azulejos como acusações. Eu sei tudo, Inês. Ouvi boatos em Coimbra, da minha irmã. Casada de novo. Com Miguel, o traidor que eu chamava irmão. E o Tomás, o meu filho, a chamar-lhe pai. A voz dele subia, rouca, como o lamento de uma viola de fado num beco escuro de Alfama. Eu servi o café, as mãos a tremer ligeiramente, não de medo, mas de fúria contida, como o mar antes da tempestade em Sagres. Senta-te, João, disse eu, a voz calma como o vinho que vertia. 8 anos. 8 anos sem uma palavra, sem um cartão postal de onde quer que fosses. Pensei que estavas morto. A polícia disse que podia ser um acidente na Ponte Vasco da Gama, ou pior, que tinhas fugido para Angola atrás de diamantes e mulheres exóticas. Ele parou, os olhos fixos nos meus, e por um momento vi o homem que amara, o rapaz que me levara a dançar no São João em Porto, os pés pisando uvas imaginárias no Douro. Mas então, a máscara rachou. Eu não fugi, Inês. Eu precisei de tempo. Havia dívidas, problemas no trabalho. Fui para a Espanha, trabalhei em vinhas em Rioja. Voltei porque o Tomás precisa de mim. E tu devias ter esperado. Esperei? A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro num quarto vazio. Esperei nas noites em que o Tomás chorava por um pai ausente, nas manhãs em que acordava com o peito vazio, nas tardes em que via casais passear de mão dada no chiado. Esperei até o corpo ceder, até a alma se partir como um prato de cerâmica minhota. Esperar por um fantasma, retruquei, o tom afiado como a faca que usava para descascar laranjas do Algarve. Tu deixaste uma nota, João.
Não esperes por mim. Lembras-te? Eu obedeci. Reconstruí. O Miguel não é traidor, ele é o homem que ficou quando tu partiste. Ele riu, um riso sem humor, e bebeu o café de um trago, queimando a língua. Eu via no modo como torceu a cara. O Miguel sempre invejou-me. Na faculdade, em Lisboa, ele olhava para ti como um cão faminto. E agora? Tens a livraria, a casa, o filho meu. Ele dorme na nossa cama. As palavras dele eram veneno, gotejando devagar, corroendo as fundações da minha nova vida. Eu queria gritar, contar-lhe como o luto me consumira, como eu cavara buracos no jardim para plantar flores sobre o vazio dele. Em vez disso, levantei-me e fui à janela, olhando a rua adormecida. As luzes dos candeeiros tremuziam como velas numa procissão de Nossa Senhora de Fátima. Por que voltaste agora? Perguntei, sem me virar. 8 anos. O que mudou? Silêncio. Então, a confissão veio, baixa e pesada como o sino da Sé. Eu casei lá, em Espanha. Uma mulher, Maria, de Sevilha. Tivemos uma filha. Mas ela morreu, cancro, rápido como um furacão. E eu pensei no Tomás. No que construíramos aqui. Voltei para reclamar o meu lugar. A filha. Uma criança que ele tivera com outra, enquanto eu chorava sozinha. A raiva subiu, quente como o sol de Évora no verão, e eu virei-me devagar. Reclamar. Como se fosse um credor. Esta não é a tua casa, João. É a minha. Tomás é feliz. Deixa-nos em paz. Mas ele não partiu. Instalou-se no sofá da sala, como um hóspede indesejado numa romaria. De manhã, quando Tomás desceu as escadas rangentes, esfregando os olhos sonolentos, João estava lá, a barba por fazer, o casaco pendurado no cabide como uma ameaça. Pai, murmurou o miúdo, os olhos arregalados como os de um veado num farol. O reencontro foi um misto de lágrimas e abraços desajeitados, com o Tomás a bombardear perguntas: onde estiveste? Por que não escreveste? A mãe disse que tinhas ido para o céu. João mentiu com facilidade, sendo uma teia de aventuras, viagens pelo Mediterrâneo, trabalhos em barcos de pesca no Atlântico, promessas de presentes de Marrocos. Eu observava da porta, o estômago revirando como o mar em Cascais durante uma borrasca. O Miguel chegou à tarde, após uma reunião em Oeiras. Encontrou-nos na cozinha, eu a cortar pão de milho, João a contar histórias exageradas, o Tomás pendurado em cada palavra. O ar ficou espesso, como o fumo de um grelhador de sardinhas. João, disse o Miguel, a voz neutra mas os punhos cerrados. Não esperava ver-te. João ergueu-se, alto e imponente, e apertaram as mãos, um aperto que durou demasiado, cheio de promessas não ditas. Eu também não esperava ver-te na minha casa, irmão. Irmão. A palavra cortou como vidro. O Miguel olhou para mim, os olhos verdes suplicando respostas, mas eu só abanei a cabeça. Fala mais tarde, sussurrei. Naquela noite, após o jantar, um ensopado de grão que cozinhei em silêncio, João seguiu-me ao jardim. O limoeiro balançava ao vento suave, as folhas sussurrando segredos. Enterraste-me aqui, não foi? Disse ele de repente, tocando o tronco com dedos reverentes. Sinto-o. As raízes sabem. O meu coração parou. Como? Ele não podia saber. Estás louco? Respondi, mas a voz tremeu. Ele sorriu, um sorriso torto como as ruas de Alfama. Não louco, Inês. Ferido. E agora, vou-te mostrar o que é perder tudo. A ameaça pairou no ar, doce como jasmim, perigosa como espinhos. Eu sabia então, a vingança dele começara. Mas a minha nunca parara. Os dias seguintes foram uma dança perigosa, como o fado que se canta nos bares escondidos de Alfama, passos lentos, olhares cruzados, e uma melodia de dor que se arrasta. João instalou-se no quarto de hóspedes, o que outrora fora o escritório do Miguel, cheio de plantas de arquitetura e livros sobre património lisboeta. Ele acordava cedo, levava o Tomás à escola no Elétrico 28, contando-lhe histórias de heróis míticos, Ulisses no Tejo, Viriato nas Serras da Guarda. O miúdo brilhava,
os olhos castanhos, iguais aos do pai, cheios de uma admiração que me doía como uma farpa no pé durante uma caminhada em Sintra. Eu observava de longe, na livraria, onde o cheiro de papel velho e café me ancorava à sanidade. As clientes, senhoras de cabelos grisalhos de Belém, jovens estudantes da Universidade Nova, notavam a minha distração. Inês, estás pálida como um fantasma de Óbidos, disse a Dona Rosa, a vizinha que me ajudara nos primeiros meses após a morte de João. É o passado que volta, como as marés em Aveiro. Eu sorria, forçada, e recomendava romances de Mia Couto ou Walter Ugumem, histórias de perda e redenção que ecoavam a minha própria. Mas à noite, quando fechava a loja e voltava para casa pelas ruas empedradas, o medo crescia. João observava-me, os olhos como poços escuros, e eu sentia as fundações da minha vida tremerem. O Miguel foi o primeiro a confrontar-me. Encontrámo-nos no nosso café favorito em Chiado, o À Brasileira, com as suas mesas de mármore e o busto de Fernando Pessoa a julgar-nos do canto. Ele chegou atrasado, o fato amarrotado de uma reunião em Almada, e sentou-se com um café duplo. Explica-me, Inês. Ele aparece do nada, e tu deixas-o entrar. Depois de tudo. A voz dele era baixa, mas carregada de mágoa, como o vinho do Dão após uma colheita ruim. Eu contei-lhe tudo, a nota, o luto, o modo como João me olhava agora, como se eu fosse uma ladra de herança. Ele quer o Tomás, disse eu. E talvez mais. Diz que casou em Espanha, teve uma filha que morreu. Está quebrado, Miguel. Mas eu também o estava. Ele pegou na minha mão, os dedos quentes contrastando com o frio do mármore. E nós? O nosso casamento. Foi real, Inês. Tomás chama-me pai. Não o posso perder para um fantasma. Bebi o café devagar, sentindo o amargor na língua. Não é um fantasma. É pior, é o passado vivo, a reclamar sangue. Falámos durante horas, planeando, ele ficaria na casa de um amigo em Cascais por uns dias, dando espaço, eu tentaria convencer João a partir pacificamente, talvez com a ajuda de um advogado em Lisboa. Mas no fundo, eu sabia, a paz não era opção. João cheirava a vingança, como o fumo de um incêndio florestal no interior alentejano. Naquela noite, ao chegar a casa, encontrei João no jardim, ajoelhado junto ao limoeiro. Cavava devagar, com uma pá velha que o Miguel usava para jardinagem, a terra negra colando-se às mãos como culpa. O pavor gelou-me o sangue. O que fazes? Perguntei, a voz um sussurro rouco. Ele ergueu os olhos, sujos de terra, e sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Procurando respostas, Inês. Lembras-te do nosso juramento? Enterrados juntos, para sempre. Mas tu entraste outra coisa aqui, não foi? Uma parte de ti que eu nunca conheci. O meu estômago revirou. Ele sabia. Como? As noites em que eu chorara ali, cavando buracos rasos para despejar as cartas não enviadas, as fotos rasgadas, os pedaços do nosso passado. Não um corpo, mas uma sepultura simbólica. Para com isso, ordenei, arrancando a pá das mãos dele. A terra voou, expondo raízes grossas que se entrelaçavam como veias. Tu partiste, João. Deixaste-nos. Não tens direito a nada. Ele ergueu-se devagar, alto contra o céu estrelado, e limpou as mãos nas calças. Direito. Eu tenho todo o direito. Tomás é meu. E tu? Tu vais ver o que é perder o que se ama. A ameaça era sutil, como o veneno num copo de aguardente, mas eu sentia, naquela noite, tranquei a porta do quarto, o sono vindo em fragmentos, sonhando com o limoeiro a sangrar sumo amarelo como lágrimas. Ao amanhecer, o Tomás desceu animado, falando de um jogo de futebol no Estádio da Luz que João prometera levar. Eu sorri, mas o coração doía. João cozinhava o pequeno almoço, ovos mexidos com chouriço, pão torrado com azeite, como nos velhos tempos. Come, Inês, disse ele, servindo-me um prato. Pela família. O gesto era gentil, mas os olhos dele frios como o Atlântico em dezembro. Eu comi devagar, sentindo o gosto metálico na boca. E então, o telefone tocou, a Dona Rosa, da livraria. Inês, vem depressa. Alguém espalhou boatos, dizem que o teu primeiro marido está vivo, e que o teu casamento com o Miguel é bigamia.
O pânico subiu como baile. João observava, o sorriso escondido atrás da chávena. A vingança dele começava, não com facas, mas com palavras, cortando laços como tesouras em seda. Os boatos espalharam-se por Lisboa como o cheiro de pastel de nata fresco nas padarias da Baixa, doces, irresistíveis, mas com um recheio que queima. De manhã, na livraria, as clientes cochichavam atrás das prateleiras de poesia, Camões e Flor Bela Espanca a testemunharem o escândalo. É verdade, Inês. O teu marido morto voltou dos mortos. A Dona Rosa, com o seu jail de lã de Serra da Estrela, puxou-me para o canto, os olhos preocupados como os de uma mãe a romaria. A polícia veio, disseram que há queixas de bigamia. O Miguel foi chamado para depor. O meu mundo inclinou-se, como o elétrico 28 numa curva apertada de Alfama. Fechei a loja cedo, o sino da porta tilintando como um aviso. Caminhei pelas ruas, o sol de inverno batendo nas fachadas de azulejos, mas o calor não chegava ao meu peito. O Tomás estava na escola, alheio, o Miguel, no escritório em Parque das Nações, provavelmente a lidar com advogados. E João? Ele esperava em casa, lendo um livro meu, A Cidade e as Seções, de José Saramago, como se fosse o dono do tempo. Sentes o peso agora, Inês? Perguntou ele quando entrei, sem erguer os olhos. O que semeaste volta a colher. Como no Alentejo, onde as oliveiras dão frutos amargos se não se cuidam. Sentei-me à mesa, as mãos entrelaçadas como em oração. Por que isto, João? A bigamia. Tu sabes que eu pensei que estavas morto. A polícia arquivou o caso como desaparecimento presumido. Casei-me de boa fé. Ele fechou o livro devagar, o som como um caixão a fechar. Boa fé. E o Miguel na nossa cama? As noites que passaste com ele enquanto eu lutava em vinhas estrangeiras. Fala-me de boa fé. A dor na voz dele era real, crua como carne crua num assado de porco à alentejana, mas misturada com ódio. Contei-lhe então, pedaço a pedaço, o luto que me consumira, as noites em que o Tomás perguntava pelo pai, o modo como o Miguel me salvara do abismo, ensinando-me a rir de novo num piquenique em Monsanto. Ele ouviu em silêncio, os dedos tamborilando na mesa como chuva em telhados de telha portuguesa. Eu errei ao partir, admitiu finalmente. Mas tu traíste primeiro, no coração, Inês. Eu sentia-o antes de ir. As tuas olhadelas para o Miguel nas festas de família em Aveiro. Mentira. Ou verdade? A memória é traiçoeira como o nevoeiro do Tejo. E a tua Maria? A filha que perdeste? Isso não te ensinou nada sobre perda. Os olhos dele escureceram, como o céu antes de uma trovoada em Coimbra. Ela era inocente. Tu não. Vou lutar pelo Tomás. Pelo que é meu. O confronto com o Miguel veio à noite, num restaurante em Belém, perto dos Jerónimos, lugar de história e traição. Ele chegou furioso, o rosto corado como vinho do Porto. Ele espalhou os boatos, Inês. Falou com a minha família, com os sócios. Dizem que sou o vilão, o amigo que roubou a mulher. Pedimos mariscos, amêijoas à bolhão pato, safio grelhado, mas o apetite fugira. Eu amo-te, disse ele, pegando na minha mão sobre a toalha de linho. Mas isto destrói-nos. Chorei então, lágrimas salgadas como o oceano em Nazaré, e contei-lhe o plano de João, reclamar a custódia, arrastar-me para tribunal por adultério moral, desfazer a teia que tecêramos. Então, luta, sussurrei. Pelo Tomás. Por nós. Ele acenou, mas via dúvida nos olhos, a semente da rendição. De volta à casa, João dormia no sofá, o Tomás enroscado ao lado como um cachorrinho. Subi as escadas em silêncio, o coração pesado. No quarto, abri a gaveta da mesa de cabeceira, uma foto antiga de nós três em Cascais, rindo na praia com o sol poente. Rasguei-a devagar, pedaço a pedaço, e enterrei os fragmentos no bolso. A vingança minha própria começava, não com boatos, mas com verdades enterradas. No dia seguinte, levei o Tomás a passear no Oceanário de Lisboa, para o distrair. Ele tagarelava sobre peixes exóticos, os olhos brilhando como o mar de Tavira. O pai, o João, disse que me leva à Espanha no verão. Para ver onde ele viveu. Sorri, mas por dentro gelava. Talvez, meu amor. Mas primeiro,
a escola e o futebol. À tarde, na livraria, um envelope chegou, papéis de um advogado em Porto, citando-me para uma audiência de custódia. João assinara, com um floreado elegante. O pavor misturou-se com raiva, uma poção alchimista, fervendo no peito. Liguei para o Miguel, ele quer guerra. Vamos dar-lhe uma. Mas a guerra é suja, como as ruas de Lisboa após uma chuvada. João começou a envenenar o Tomás devagar, histórias de como Miguel roubara o lugar dele, presentes de Espanha, uma guitarra flamenga, chocolates de Sevilha, que faziam o miúdo questionar. A mãe, foste infiel ao pai, perguntou ele uma noite, inocente como um cordeiro no Natal. Eu congelei, a colher de sopa de caldo verde parando a meio do ar. Não, Tomás. O amor muda como o rio. Mas a dúvida plantara-se, e eu via a crescer. A audiência no Tribunal de Lisboa foi um circo de formalidades, como uma tourada em Moisés sem o toureiro, lenta, sangrenta, inevitável. Sentámo-nos em bancos de madeira polida, o ar cheirando a cera e burocracia, com o juiz, um homem idoso de bigode grisalho, olhos como os de um falcão da Serra da Arrábida, a folhear papéis. João, impecável num fato emprestado do Miguel, ironia cruel, falou primeiro, excelência, desapareci por necessidade, mas o meu coração nunca partiu. A minha mulher, Inês, casou-se prematuramente, traindo a memória nossa e do nosso filho. As palavras dele ecoaram, frias como o mármore do Rocio. Eu tremia, mas o Miguel apertou-me a mão debaixo da mesa, uma âncora no mar revolto. O meu advogado, um jovem de Braga com sotaque nortenho afiado, apresentou provas, o atestado de presunção de morte, o casamento legal, testemunhos da Dona Rosa e vizinhos sobre a minha viúva devotada. Senhor João, 8 anos sem contacto. Onde estava? Perguntou o juiz, a pena pairando sobre o bloco. João hesitou, os olhos baixando para o chão de mosaico. Em Espanha, excelência. Vinhas, trabalho sazonal. Temia as dívidas aqui. Mentira parcial, ele omitiu a Maria, a filha, o casamento que tornava a sua própria vida um novelo de hipocrisia. O Tomás não falou, era menor, protegido, mas o seu testemunho veio em privado, quer os dois pais, disse ao assistente social, os olhos inchados de confusão. O juiz adiou a decisão, ordenando avaliações psicológicas, mas o dano estava feito. Os jornais locais, Diário de Notícias, Público, apanharam o cheiro de escândalo, marido ressuscitado choca Lisboa, bigamia ou traição. As manchetes batiam nas montras da Baixa como chuva de granizo, e eu sentia os olhares nas ruas, julgamentos silenciosos de transeuntes em elétricos, sussurros em mercados de peixe no cais do Sodré. João celebrou a vitória parcial, com um jantar em casa, polvo alagareiro, vinho de colares, o Tomás a rir das anedotas dele sobre vindimadores espanhóis. Eu observava, o estômago fechado, planeando em silêncio. Naquela noite, após o miúdo dormir, confrontei no jardim. O limoeiro estava quieto, a lua cheia iluminando as folhas como prata. Tu queres destruir-nos, disse eu. Mas por que tanto ódio? A Maria morreu, e agora vens aqui semear morte. Ele parou, o cigarro na mão tremendo. A Maria. Ela era tudo. E tu? Tu seguias-te em frente, como se eu fosse nada. Quero que sintas isso, Inês. A perda que não se preenche. A confissão dele foi o estalo que eu precisava. Na manhã seguinte, contratei um detetive particular, um ex-polícia de Faro, discreto como as dunas do Algarve. Descobre tudo sobre a vida dele em Espanha, ordenei. A mulher, a filha, as dívidas. Os relatórios chegaram dias depois. Maria, morta de leucemia em 2023, um divórcio amargo antes disso, apostas em corridas de cavalos que o deixaram falido, e pior, uma queixa de violência doméstica arquivada, mas não esquecida. Armas. Verdades enterradas como raízes. Confrontei-o com isso numa tarde chuvosa, o Tejo inchado lá fora. Mostrei os papéis na cozinha, a chuva batendo nas janelas como dedos acusadores. Violento. Bater na Maria. É isso que queres ensinar ao Tomás? Ele empalideceu, o rosto como cera derretida. Mentiras. Ela era instável. Mas os olhos traíam-no, o pavor de um homem acossado. Vai-te embora, João, disse eu, a voz firme como o rochedo da póvoa de Varzim. Ou eu mostro isto ao juiz. Ao Tomás.
Ele riu, amargo. Achas que paras aqui? Eu sei o teu segredo, Inês. O que enterraste no limoeiro, não cartas, mas algo mais. Uma gravidez. Um filho que perdeste por minha causa. O choque foi um soco. Como sabia. Anos antes, após ele partir, eu descobrira grávida, um último presente dele. Mas o stress, o luto, levaram a um aborto espontâneo. Enterrar o luto no jardim, num ritual privado, chorando sob o limoeiro. Monstro, sussurrei. Usas até a minha dor. Ele aproximou-se, o cheiro de tabaco e chuva. Dor partilhada, Inês. Agora, divida-a comigo. O beijo que veio foi violento, não amor, mas guerra, e eu revidei com unhas, arranhando a cara dele como uma gata de Alfama. O Miguel encontrou-nos assim, aos gritos no jardim. Separou-nos, os punhos cerrados. Chega, rugiu. Saia da minha casa, João. Pela primeira vez, vi o fogo nele, o homem que construíra, não o que destruía. João partiu naquela noite, para um hotel no bairro Alto, mas prometeu voltar, pelo Tomás. Pelo que é justo. Sozinhos, o Miguel e eu fizemos amor no quarto, desesperado, como náufragos numa praia de comporta. Não o deixes vencer, murmurou ele. Mas o veneno já correra, o Tomás, confuso, começava a afastar-se, os olhares para mim cheios de perguntas não feitas. O clímax veio como uma tempestade de verão no Douro, súbito, furioso, lavando tudo. O juiz decidiu a favor de visitas supervisionadas para João, pelo bem da criança, disse, ignorando as sombras. Mas o Tomás recusou-se. Não quero mais confusão, mãe. O Miguel é o meu pai. As palavras dele foram um bálsamo e uma lança, rasgando o coração de João quando lhe disse por telefone. Ele odeia-me agora. Por tua causa. A voz dele quebrara, como vidro sob o pé. Marquei um encontro final no jardim da casa, neutro, sagrado. O limoeiro florescera, limões verdes pendendo como promessas não cumpridas. João chegou ao pôr do sol, o rosto magro, os olhos fundos como os vales da Serra da Estrela. Acabou, João, disse eu, a voz calma. Tomás escolheu. Vai-te embora. Para a Espanha, para onde quiseres. Mas deixa-nos viver. Ele olhou o limoeiro, tocando o tronco. Enterra-me aqui, então. De vez. As palavras dele eram adeus, mas carregadas de ameaça final. Mostrei-lhe os papéis do detetive, a violência, as dívidas, a vida em ruínas. Se lutares, isto sai. Tomás não precisa de um pai assim. Ele chorou então, lágrimas grossas como chuva alentejana, caindo na terra. Eu amei-te, Inês. Mas o amor corrompe. Virou-se e partiu, a silhueta engolida pela rua estreita de Alfama, como um navio no horizonte de Cabo da Roca. A paz voltou devagar, como o sol após a borrasca. O Miguel e eu renovamos votos numa capela em Mafra, simples, com o Tomás a tocar viola. A livraria prosperou, cheia de histórias de segundas chances. Mas o limoeiro. Ele sabe. À noite, sussurra os segredos que enterrei, não um corpo, mas uma alma partida, reconstruída em vingança e perdão. João nunca mais voltou, mas sinto no vento do Tejo, um eco distante. E eu? Eu vivo, com as cicatrizes como medalhas de uma batalha ganha. Em Portugal, o drama não acaba, transforma-se em fado, em vinho, em amor renascido. E assim, eu canto a minha própria melodia, alta e verdadeira.